Voltei para a nossa quinta aula. Pois é, agora eu vou te mostrar como elaborar a bendita da tese. Então, vem comigo que o nosso encontro hoje está muito especial. Vamos lá. Primeiro que a gente vai ver hoje a construção da tese e depois, como sempre, os exemplos. Como que se dá essa construção da tese? Eu vou trazer um método aqui para te facilitar, caso você tenha dúvidas de como elaborar uma boa tese. E se você já sabe, já se sente confortável, perfeito! Esse método vai complementar o que você já conhece. Primeira coisa é que a tese é o seu ponto de vista em relação ao tema que foi proposto pela banca. Então, a partir disso, você vai formular a sua opinião. E como que você pode fazer para formular essa opinião? A partir de 3 etapas. Penso, sei, defendo. Penso, sei, defendo. PSD. Penso, sei, defendo. Como que isso funciona, professora? Pelo amor de Deus. Vem comigo. Eita, que eu adiantei tudo. O que eu penso sobre isso? É no plano opinativo. Então, o que eu penso sobre esse tema? Primeira coisa que você vai se perguntar. Beleza, pensei. Agora, o que eu sei sobre esse tema? Aqui a gente está no plano do conhecimento. Eu penso, minha opinião. Eu sei o que eu conheço. Eu defendo. Repertório. Então, veja como é que tudo é encadeado. Primeiro você tem um pensamento. Você, quando lê o tema, você vai pensar assim, caraca, eu concordo com isso. É a sua opinião. Depois que você pensa que concorda, você precisa ativar a sua memória. Para quê? Para colocar em prática o que você sabe, quais os conhecimentos que você tem a respeito daquele tema. E depois que você lembra quais os conhecimentos que você tem, você vai defender a sua ideia a partir de um repertório. Então, eu penso sobre isso, porque eu sei, eu vi no jornal, eu li um livro que me ajudou a formar essa opinião. E qual é o repertório? Aí você vai direcionar. Esse repertório foi um filme, um documentário, uma música que te ajudou a formular aquela opinião? É isso. Então, qual é o plano, gente? PSD. Penso, sei, defendo. Trouxe um exemplo aqui para vocês de como fazer. Qual é o tema? A percepção negativa do funcionalismo público tem fundamento? Penso. Vai comigo. Penso, sei, defendo. O que você pensa a respeito da percepção negativa do funcionalismo público? Você concorda? Qual é a sua opinião? E aí vem a minha. A meu ver, tem fundamento sim. Então eu concordo. Mas por que eu concordo? E aqui está alternado. Porque eu penso, sei e defendo. A gente vai começar por esse aqui, tá? O que eu sei sobre isso? Qual é o meu conhecimento? O meu conhecimento para dizer que essa percepção negativa ela é verdade ocorre porque eu vejo muitos escândalos de corrupção, eu vejo a lentidão nos serviços públicos, por exemplo, o Poder Judiciário, o Detran, os Correios. Eu vejo também o enriquecimento ilícito de agentes públicos. Toda hora é noticiado nos escândalos de corrupção. E eu também sei que existe uma má remuneração dos servidores. Tem muito servidor, aí quando você pensa assim, servidor público ganha super bem. Tem vários níveis, tem realmente aqueles que ganham muito bem, uma minoria, mas tem aqueles que ganham muito mal. Então essa má remuneração dos serviços e a alta demanda, como é por exemplo o caso dos Correios, faz com que o serviço fique precário. Até mesmo quando eles estão querendo privatizar um serviço, qual é a lógica utilizada? É de tornar aquele serviço cada vez pior para que a lógica da privatização seja plausível. Então, é uma má remuneração, é uma péssima condição de serviço bem pensada para que as pessoas tomem raiva e apoiem a decisão de privatizar. Beleza? Então tá. E agora que eu já sei o que eu penso, o que eu sei, né, o motivo de pensar dessa forma,
eu preciso entender por que eu defendo essa ideia. Eu defendo por conta dos inúmeros casos de corrupção no serviço público e por conta da morosidade. Percebe aqui que eu trouxe 2 motivos para defender a minha ideia: os inúmeros casos de corrupção e a morosidade. Se você respondeu aí do outro lado que isso já é o argumento que eu vou utilizar na minha redação, você tá, de parabéns, porque é isso mesmo. No momento que você está ali pensando na sua tese, você já cria um gancho para os argumentos. Então, qual é a minha tese aqui? É concordar com o tema de que a percepção negativa do funcionalismo público, ela tem um fundamento, sim, isso é verdade. Eu sei que tem esse fundamento por causa dos escândalos de corrupção, dos problemas de atraso, morosidade, e eu defendo essa ideia, por quê? Por conta disso aqui. Então, eu vou ter o repertório para formular essa defesa. E aí, nesse repertório dos inúmeros casos de corrupção, eu posso trazer uma notícia, que é o que a gente mais tem, por exemplo, Operação Lava Jato. E a morosidade, a gente pode citar até mesmo o caso do próprio Detran, que vive tendo, além de escândalo de corrupção, pelo menos o Detran aqui do Rio, vou falar pelo que eu conheço. Além dos escândalos de corrupção, atraso, o caos que é para uma pessoa que quer, por exemplo, tirar a carteira de motorista, enfim. É um bom exemplo que você pode citar aqui. Claro que existem outros, com certeza. O próprio Poder Judiciário. E aí posso dizer porque já trabalhei nessa esfera. Aí vamos lá. Botei aqui para poder trabalhar isso com vocês. Então, o que eu penso sobre isso? A meu ver, tem fundamento. Porque eu defendo a ideia, coloquei aqui. O que eu sei, também coloquei aqui. Então, percebam que o nosso plano, penso, sei, defendo, tá todo aqui, todinho. E agora eu vou mostrar para vocês como que foi feita a formulação do parágrafo a partir dessa estrutura PSD. Começo aqui. Pode-se afirmar que a visão deturpada do funcionalismo público por parte do corpo social está fundamentada nos frequentes escândalos de corrupção e morosidade que envolvem a administração pública. No entanto, estes casos não podem ser vistos isoladamente, de modo a representar toda a máquina pública. Perceberam o que foi feito? Eu concordei com o tema, que é esse aqui. E como que eu concordei? Eu disse, ele está fundamentado nos frequentes escândalos de corrupção, argumento 1, e na morosidade, argumento 2. Beleza? Perceberam? Eu concordei sem falar, sim, eu concordo. Eu tornei a minha resposta diluída. Eu criei uma tese diluída, concordando com o tema, mas ao final trazendo o que eu também acredito. Qual foi? Aqui, Qual foi o fato? Estes casos não podem ser vistos isoladamente, de modo a representar toda a máquina pública. Lembra que eu falei para vocês na aula anterior? Eu espero que sim. O tema tá ali. Você pode concordar, discordar e você também pode trazer o seu posicionamento, mostrar que é parcialmente verdadeira aquela afirmação. Então, leva isso com você. Não é porque a banca te fez aquela pergunta, já de certa forma, direcionando um pouquinho o seu pensamento, que você tem que concordar com tudo. Lembra, o ERJ é diferente do Enem. O Enem já traz uma pergunta que não tem escapatória, você vai ter que concordar. Quem é que vai discordar de que as pessoas precisam de uma certidão de nascimento para poder serem vistas como cidadãs? Ninguém pode discordar disso. Discordar é maluco. Não vai ter como você verificar essa discordância. Beleza? Só que aqui eu posso fugir pela tangente. Eu posso concordar, mas também trazer o meu posicionamento de mostrar que não é 100% aquela afirmação. E isso é um pulo do gato. Isso é autoria. Isso é mostrar para a banca, olha só, eu concordo com o que você disse, mas tem uma exceção. Beleza?
Olha só, um detalhe, nem sempre dá para ter essa exceção, como eu falei lá do caso do Enem, tá? Nem sempre, mas a UERJ gosta de trazer temas que você consegue fazer esse percurso. Então, fica atento quando você for criar a sua tese para sempre mostrar ali os dois lados da moeda, porque isso é válido, ok? Mas também traga se você concordar. Não é para trazer, porque a professora falou que é bom. Eu tô aqui mostrando para vocês várias formas de elaborar uma boa tese. Você pode fazer assim, assado, no micro-ondas, como você achar melhor. Eu tô te mostrando as possibilidades para você encontrar a sua forma o seu ponto de conforto na hora de escrever a redação. Beleza? Então tá. Então aqui eu fiz o meu PSD. Penso, sei e defendo. Eu penso que a gente pode afirmar que essa visão deturpada, ela é fundamentada nos escândalos de corrupção e na morosidade do serviço público. Porém, no entanto, contudo, todavia, esses casos não podem ser vistos como o todo, eles não podem representar toda a máquina pública. Vamos de novo. O crime pode ser visto como uma cultura influenciada pela desigualdade social? Outra pergunta. O crime pode ser visto como uma cultura influenciada pela desigualdade? Então, eu tenho aqui palavras-chave: crime, cultura e desigualdade. O crime como uma cultura que influencia a desigualdade. O crime como uma cultura que influencia a desigualdade. O que eu penso sobre isso? Crime não é cultura. Ponto. Por quê? O que eu sei sobre isso? O quê? O que eu sei? Basta analisar a ausência do Estado em lugares mais carentes, a imposição da força bruta, invasões policiais, a ausência de políticas públicas eficientes para minimizar as desigualdades sociais. E por que eu defendo essa ideia? Porque o crime é resultado de uma cultura pautada no descaso público. Então, o que eu defendo é: o crime não é uma cultura. O crime é uma consequência da cultura do descaso público. Pegou? Eu não defendo, e é meu posicionamento mesmo, tá? Eu não defendo o crime como cultura. Por quê? Porque eu enxergo que ele é uma consequência do descaso público. Beleza? Ela é consequência da cultura do abandono. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer essa estrutura? Outra vez aqui mostrando para vocês como que funciona. O que eu penso? Crime não é cultura. O que eu sei? O que eu sei? Eu analiso a ausência do Estado em lugares mais carentes, eu percebo a imposição da força bruta, que são as invasões policiais, eu vejo a ausência de políticas públicas eficientes para minimizar as desigualdades. E aí, meus amigos, o que resta para algumas dessas pessoas que se perdem no meio disso e que são a minoria quando a gente analisa regiões mais pobres? A gente analisa aqui, a ausência do Estado contribui para o aumento da criminalidade. E por que eu defendo essa ideia? Porque, a meu ver, o crime é resultado de uma cultura pautada no descaso público. Ele é um resultado, então ele é o quê? Uma consequência. Beleza? Agora, Catarina, o que eu faço? Eu fiz o meu método PSD. Eu botei lá, penso, sei e defendo. Show! Agora você vai trazer todas essas ideias que você botou no penso, sei e defendo de forma a criar um parágrafo. Foi o que eu fiz aqui e aqui. Então, vamos lá? Transformar o PSD em um parágrafo é botar as palavras mais bonitas. É colocar tudo organizado numa forma de texto. A ineficácia de políticas públicas que minimizem as desigualdades sociais reflete um Brasil pautado na cultura do abandono, que tem como consequência o aumento da criminalidade. Logo, o crime não é uma cultura, mas sim um resultado influenciado pelo descaso público. Olha aqui a resposta, ó. O crime não é uma cultura, mas sim um resultado influenciado pelo descaso público. Só que eu não cheguei logo de cara batendo palma falando, ó, não é cultura não.
Eu fiz o quê? Eu amaciei a apresentação dessa tese. Professora, isso é um parágrafo de introdução? Basicamente, falta só o que para ser um parágrafo completo? A contextualização. Botou uma contextualização aqui, pronto. Tem o parágrafo de introdução. Professora, qual poderia ser uma contextualização para esse parágrafo? Vou trazer uma muito boa, sabe qual? O filme Cidade de Deus. Ele é um bom exemplo do descaso público. O que acontece quando ocorre o descaso público com pessoas que vivem em regiões mais influenciadas com a desigualdade social. Então, você já tem ali uma boa contextualização e esse daí é o seu parágrafo de introdução. Percebeu como é fácil? O que você vai fazer? PSD. Penso, sei, defendo. Coloca ela bonitinho no seu papel. Vou formular minha tese. Primeira coisa lá, leu a tese, leu o texto de apoio. Penso, sei, defendo. O que eu penso a respeito disso? Eu concordo. Eu discordo. Tá. O que eu sei? Eu sei isso, aquilo. E por que eu defendo isso? Bota pra fora. Depois você vai ler esse seu PSD e vai organizar as ideias, exatamente como eu fiz aqui. Não tem mistério. E se você tiver dúvida para fazer, comenta aqui embaixo, me manda no alunosdaborge@gmail.com, no WhatsApp. Eu vou ter muito prazer em te ajudar, tá bom? Quero que você fique, mandando bem nisso aqui. Eu quero assim, vai, tema atrás de tema. Tô amarradona criando aqui minhas teses. É isso aí. Agora eu vou deixar aqui para você treinar. Eu quero que você faça esses exercícios. Você pode baixar o PDF aqui embaixo na descrição do vídeo para você elaborar o PSD mais o parágrafo de tudo isso aqui. 1, 2, 3, 4. Falei tudo isso aqui, mas nem é tanta coisa. Então termina a nossa aula, marca aqui do lado com a estrelinha se você gostou, deixa um comentário bonito para mim que eu vou ficar muito feliz de ler. Essas mensagens me ajudam muito a ver que eu tô no caminho certo, que eu tô conseguindo te ajudar, porque esse é o meu propósito, é te ajudar. E aí eu vou seguindo, vou ficar feliz da vida e vou conseguir enxergar e ver se a aula foi bacana para você, se você conseguiu atingir os conceitos. Faz o exercício, pode me enviar por e-mail, perguntar, tirar dúvida pelo WhatsApp. Eu vou ter muita felicidade em te responder, tá bom? Conto com você na próxima aula. Vamos juntos. Rumo a quê? A sua aprovação no vestibular da UERJ de 2022. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!